Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A Pro tá aqui de novo para conversar um pouquinho com vocês, tá? O que eu trouxe hoje? Resolvi trazer hoje uma história para vocês, tá? Mas não é uma história como essa que vocês estão acostumados, né? Uma história inventada. A Pro trouxe para vocês hoje uma história verídica. Uma história verdadeira que aconteceu de verdade, uma história real. Mas antes de eu contar essa história, que eu quero mostrar esse livro aqui para vocês. Vocês conhecem esse livro? Conhecem? Conhecem, né? Vocês fizeram também uma pesquisa sobre esse livro há um tempo atrás. Nós descobrimos algumas coisas, inclusive que ele é o livro hoje mais vendido no mundo. É o livro mais vendido no mundo, né? Então, provavelmente seja o livro mais lido também no mundo. Mas nem sempre foi assim, tá? É sobre isso que a Pro quer contar para vocês. Eu quero contar a história para vocês dos valdenses. Eu não sei se algum de vocês já ouviu falar, mas eles viveram numa época chamada Idade Média, tá? Lá na Idade Média foi um tempo histórico muito importante, né? Só que era bem diferente do que é hoje, né, gente? Lá na Idade Média, a Igreja Romana, ela tinha uma grande autoridade, né, sobre também o governo. Então, lá as coisas eram bem diferentes. Lá não tinha a liberdade religiosa que a gente tem hoje, tá? O acesso que a gente tem à Bíblia, o acesso que a gente tem a tantas informações e tecnologias, eles não tinham, né? E surgiu um homem chamado Pedro Valdo. Então, os valdenses, né? Por que eu falei desse nome? Esse povo, ele surgiu por causa de Pedro Valdo, tá? Por esse nome aqui. Valdo vem, valdenses, então vem de Pedro Valdo. O Pedro Valdo, ele viveu na França, tá? Então, ele era francês, ele viveu, então, na Idade Média, por volta do ano de 1170, tá? Naquela época, como eu falei, os romanos, a Igreja Romana, então, eles tinham acesso à Bíblia, só que eles liam a Bíblia em latim, tá? E muitos povos não entendiam, né, o que estava sendo dito. E Pedro Valdo, sabendo disso, como ele era muito curioso e muito corajoso, muito inteligente também, ele pensou, né? Mas como assim? Nesse livro aqui, esse livro tem tantas verdades, a gente não pode guardar só pra gente. Por que a Igreja Romana quer guardar só para eles essas verdades aqui? Ele começou a questionar isso, né? E ele era um comerciante, ele era um homem também muito rico. Ele sendo um homem muito rico e conhecendo essas verdades, aquilo mudou a mente dele, ele foi transformado e ele queria tanto levar essa mensagem também para o povo dele, para o povo francês, ele queria que essa mensagem fosse traduzida para eles terem acesso também, o que era proibido pela Igreja Romana. O que a Igreja Romana fez? Perseguiu então essas pessoas. A Igreja Romana perseguindo esse povo, né, os valdenses. O que os valdenses fizeram? Tiveram que fugir para não serem mortos. Mas, infelizmente, quando eles foram para as montanhas, eles subiram as montanhas, mesmo assim, o poder romano da época acabou achando essas pessoas e muitas foram mortas, né? Infelizmente, existia muita maldade também naquela época e o coração do ser humano era muito duro. O que a autoridade daquela época fez, né? O governo daquela época fez foi dizer para as pessoas que as pessoas deveriam perseguir os valdenses, porque os valdenses estavam errados, não cumprindo as ordens da igreja da época. Só que os valdenses, eles queriam fazer o que esse livro dizia, né? Que era
pregar essa palavra aqui por todos os lugares. Então, Pedro Valdo, muito corajoso, junto com os valdenses, continuou pregando essa palavra aqui, né, do jeito que eles podiam. Só que quando eles foram lá para as montanhas, fugindo, né, de serem mortos, mesmo muitos tendo sido mortos, ainda sobraram alguns que continuaram ainda pregando essa palavra. E eles tinham acesso a essa palavra através de papiros, né, que eram escritos manualmente num papel chamado papiro, que era de uma planta. Então eles não tinham a Bíblia como a gente tem hoje, né, assim, impressa, com essas folhas. Então era de uma forma bem rústica. O que essas pessoas faziam? Essas famílias valdenses, elas tinham que esconder parte desses manuscritos da palavra de Deus dentro de suas roupas, porque se os romanos chegassem, né, eles não estariam com essa palavra não se perderia, porque outros iriam achar essa palavra e eu passar adiante. E os valdenses foram muito corajosos. Pedro Valdo foi um grande herói, né, nessa época, mas infelizmente muitas pessoas morreram por isso. Essas famílias, além das orações, eles estudavam a palavra de Deus, eles estudavam esse livro aqui, né? Às vezes eles passavam noites estudando o que tinha aqui, partes, né? Partes do que tinha nessa palavra aqui. Então, para eles era um verdadeiro tesouro essa palavra. Hoje muitos não valorizam, né? O acesso que a gente tem, é tão fácil, né? A gente ter acesso a essa palavra, a gente vai ali na livraria e compra, ou a gente ganha, né? E às vezes a gente nem tem, às vezes, a vontade de abrir a palavra e ler, né? E os valdenses sabiam do poder que essa palavra tem aqui, eles sabiam que existe grandes verdades aqui dentro, e por isso eles pagaram com a própria vida, né? Por crer nessa palavra, por acreditar que as pessoas eram transformadas. Porque quando as pessoas começavam a ouvir essa palavra, a ler, a estudar essa palavra, o coração delas começava a mudar. Aí as pessoas começavam a mudar de vida. As que estavam cometendo coisas erradas começavam a fazer o que é certo, né? Começavam a ter esperança no coração, de tantas profecias, tantas coisas lindas que Deus tem preparado para nós. Então, os filhos, o que os filhos faziam? Os filhos, eles eram instruídos, eles estudavam muito essa palavra, esse livro, porque eles não tinham outros livros. Eles não tinham livros de história, geografia, né, psicologia, eles não tinham outros livros. Eles tinham esse livro aqui e eles eram instruídos aqui nessa palavra. Então, quando eles saíam para as cidades, porque eles ficavam escondidos nas montanhas, mas às vezes eles desciam para ir até a cidade para vender algumas coisas, tecidos que eles faziam. Então eles desciam até a cidade, mas com a desculpa de vender. Porque na verdade o que eles queriam? Eles queriam levar um pedacinho de esperança para aquelas pessoas. Eles levavam dentro das roupas deles um pedacinho dessas mensagens e guardadas também na memória deles, porque eles memorizavam a palavra de Deus, eles memorizavam esse livro para poder trazer esperança para algumas pessoas, né? Então, essa é a história dos valdenses, certo? Agora, eu quero trazer para vocês também, porque além dos valdenses, depois surgiu um homem chamado Gutenberg. Gutenberg, ele era lá da Alemanha, tá? Ele era alemão e ele criou algo que na época era uma coisa incrível. Uma prensa, a gente chama de prensa, né? Na verdade, assim, a gente poderia dizer que era tipo de impressora hoje. Hoje, né, com toda essa tecnologia, a gente chama de impressora, a gente aperta um botãozinho e imprime. Mas na época não era assim. Naquela época, então, existiu a prensa, que foi uma invenção de Gutenberg, para que todos pudessem ter acesso, né, aos livros. Imaginem qual foi o primeiro livro impresso. Que livro foi? Você já sabe, né? Olha que
Esse livro aqui foi o primeiro livro impresso, gente. Incrível, né? Muito legal. E nessa versão foi feita em latim, né? E só depois daí começou começou a se espalhar, né, por outros países, então com outras línguas também, né? Então, toda essa luta que os valdenses passaram, né, foi para que hoje a gente tivesse acesso a esse livro. E a gente agradece muito a essas pessoas, né, que lutaram, que foram verdadeiros heróis, né, para trazer essa mensagem para nós, para a gente ter acesso a ela. E a pergunta que eu faço para vocês é: e vocês? Depois de tudo isso que vocês escutaram, o que vocês acham? Vocês acham que esse livro é qualquer livro? Ou é um livro muito especial? Eu acho que é um livro muito especial, né? E vocês? Vocês desejariam ser também um mensageiro dessa palavra? Eu gostaria muito, e já sou. A gente tem agora só que agradecer, né, por essas pessoas terem existido. E tem outra coisa para falar para vocês também. Aqui, ó, na página 83, tá, do livro de ensino religioso, na página 83, eu vou achar aqui para vocês. Aqui, ó, onde estava aberto. Na página 83, tem um marca-páginas, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão recortar esse marca-páginas para vocês terem esse marca-páginas para utilizar dentro da Bíblia de vocês, ok? E as atividades que vocês vão fazer estão na página 14, tá? Aqui não tem a história, por isso que a Pro achou necessário, né, contar a história para vocês, que vocês pudessem fazer agora as atividades da página 14, 15, 16 e 17. Então, são esses dois capítulos, capítulos 5 e 6, né? Faz parte, então, dessa história que a Pro contou para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para estudar, né? Para aprender cada vez mais, porque o conhecimento liberta e transforma a gente, tá bom? Um beijo, fique com Deus, até a próxima.